Olá, estamos aqui ao vivo no nosso Instagram da SBGF. A gente já vai começar aí a nossa live hoje, que é comigo, professor Jorge Sandi. É, Vamos lá, a galera está entrando devagarzinho, já tem duas pessoas. Olá. E daqui a pouco a gente vou convidar agora a Eveline para a gente falar sobre exatamente esse terremoto que aconteceu aí na Bahia. Deixa eu ver como é que eu faço para adicionar. Não é aqui não. Então a gente vai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela não chegou ainda. Bem-vindo, Harris. Bem-vindo, André. Deixa eu ver. Então, quando ela não chega ainda, falta ainda, eu acho, um minuto. Vamos esperar ela entrar. Ah, o Geologar entrou. Vamos lá. Tá acenando aqui, deixa eu ver. Tá aqui. Estamos quase na hora, você aguardando a entrada aí da Eveline. Olá! E aí, Olá! tudo bem? Eu acho que Tudo. já falta um minuto, né? Isso. Cheguei a um minuto ainda, deixa eu dar um minuto para a gente começar, a gente já começa conversando sobre isso. Que bom ver você aqui. Que bom, né? Obrigada pelo convite, Jorge. É um Uhum. prazer falar com vocês da SBGF. Então, eu estou ultimamente como secretário de mídia da BGF, e como esse Uhum. terremoto, ou tremor, que a gente pode dizer, aconteceu, eu fiquei nessa incumbência de falar sobre esse tremor representando a SBGF. Aí pensei em Sim. você, que você é uma sismóloga, que trabalha com sismologia, para a gente conversar sobre isso, sobre esse tremor aí. Chegou alguma coisa para você, algumas perguntas ou nada assim demais? Sim, chegou. Sempre chega, né? Quando a gente tem esses eventos que abalam, mas assim, chamam a atenção da população no Brasil, a gente sempre recebe, né? Parece que a gente vira um informante, né? Especial. Aí sempre chega, mandam mensagem pra gente e tal. Mas eu acho que eu vou começar me apresentando, né, Boa ideia, boa, Sandy? excelente. Meu nome é Eveline Saião, né? Eu faço doutorado em geologia na UNB. Trabalho com sismologia há alguns anos, desde 2011. Hoje eu entrei aqui com o perfil do Geologar, porque eu faço parte do Geologar, é um projeto de extensão dos pós-graduandos das Geociências da UNB, e a gente tem o objetivo de divulgar a ciência. E falar de modo descomplicado, informar acima de tudo, né? E por isso eu aceitei o convite, fiquei muito feliz, né, com o convite da gente poder falar um pouco mais sobre sismologia, aproveitar um evento trágico, né, mas graças a Deus sem nenhuma vítima, porque aí desperta também o interesse sobre a sismologia, né? Então a gente tem que entrar em ação e explicar e informar, aproveitar esse momento para divulgar a ciência da melhor forma possível, né? Que compreenda, que a gente sane as dúvidas da população. Esse é o nosso papel. Ótimo, ótimo, que bom. É muito bom essa conversa. Eu não sou muito fã do Instagram, então apanho muito, mas é muito legal estar aqui nesse espaço, ocupando esse espaço, falando sobre sismologia. Sou Jorge Sandi, já que é para se apresentar, sou professor da Universidade de Brasília, do Observatório Sismológico, e vamos falar sobre esse sismo. Primeiro que o sismo de 4,2, na É. verdade, foi classificado agora, a gente deu uma avaliação e deu 4,2. Você podia falar para a gente como é que o pessoal revista esses eventos aí? Sim, como é que a gente faz, né, para detectar e como que é o trabalho do sismólogo, né? Podemos começar assim, que eu acho que é bem curioso, as pessoas gostam de saber, porque a gente, né, hoje no Brasil conta com a rede sismográfica brasileira, com mais de Uhum. 90 estações, né, espalhadas pelo Brasil todo. E a gente né, que são a participação de 5 instituições, né, que monitoram, que
prestam um serviço de manutenção das estações e têm acesso aos dados, analisam esses dados, que é a UFRN, a USP, né, o Observatório Nacional, nós aqui da UNB, e ON, UFRN, Observatório e a USP, né? E acho que eu já tinha falado. Então, a gente meio que loteou aí o Brasil, né? Fica essas instituições por conta... A UNB fica com o centro-oeste, o norte do país, a UFRN fica com o nordeste, a USP com o sudeste, né? E aí a gente não quer dizer que essas instituições fiquem com uma ou outro, né? Ela tem essa responsabilidade aí de ficar nessa região, nessa área. E aí e a gente recebe essas informações. Só um minutinho. Olha aí, chegando gente. Desculpa, pessoal. Não, beleza. A gente recebe essas informações hoje de modo automático, né, da detecção nas estações, mas é preciso um analista, né, que faz essa análise, né, subjetiva ali sobre aquele evento, sobre o evento específico. A gente recebeu também esses dados. Então, eles chegam de modo online, né, real time, o tempo todo a gente tem essas informações, não é só um período. E aí esses analistas começam a fazer essas marcações, traduzem, né, esse movimento do terremoto. A gente precisa saber o que é um terremoto para começar, né? O que é essa movimentação de terra? Você fala para a gente, Sandy? Primeiro, para como que chegou na estação, primeiro precisa ter o terremoto. Então, é muito legal. Você falar uma coisa bem específica desse complementando, né? E a cada rede a gente tem alguns laboratórios históricos, que é o Observatório Sismológico, o Centro de Sismologia da USP, o Laboratório de Sismologia da UFRN e o Observatório Nacional. Então, também o Observatório Nacional trabalha muito na parte litoral, mas, como você disse, cada um trabalha e divulga, o objetivo é informar o evento quanto antes, melhor. Uhum. Então, por que no Brasil acontece um terremoto? Eu gosto de falar tremor de terra. Eu digo que terremoto, mas isso é particular, é quando você tem realmente um desastre natural, onde você tem vítimas fatais, enfim. Isso é um termo que eu gosto de usar dessa forma. E o tremor de 4,2 é um tremor considerável já para a região brasileira. Uhum. Por que acontece? A verdade a gente tem pressão o tempo todo interno, né, na Terra. Então, você tem pressão o tempo todo. Essa pressão, a principal mecânica que faz isso é a própria movimentação das placas, que gera pressão, mas pressão interna. Aí o pessoal logo fala, mas aí os tremores maiores são no limite delas, porque é onde que você tem mais falhas, mais fraturas. No interior da placa também tem fraturas, umas falhinhas, igual a rachadura que tem aí em casa. E quando você começa a pressionar isso, você vai pressionar, chega uma hora, se tiver aqui uma rachadura já, que os sismólogos chamam zona de fraqueza, já está quebrado ou falhado, e se você começa a fazer movimento, vai gerar uma liberação. O movimento e a liberação instantânea de energia em forma de vibrações sísmicas que vai se propagar por todo o interior da Terra. E aí chega na estação. É aí que chega a minha parte. Eu acho que eu estava de trás para frente, né, Sandy? Então, não vale. Você começou... É conversa. É papo, vamos aí lá. chegou lá, esse movimento, eu falo que parece um negócio do coração, né? Um eletro. Você sabe muito bem o que é isso. Eletrocardiograma, é verdade. Tem experiência prática. Tem experiência, exato. E aí, o sismólogo, ele tem a capacidade, né, de interpretar essas ondas, né? Esse efeito que o terremoto causa, né? Libera ondas sísmicas, né? Que ela é um movimento radial, ela vai para todos os lados, né? E chega ali a estação. E também chega
a superfície, que é onde as pessoas sentem o terremoto, né? Então, um termo bem interessante a gente falar em momentos assim, de live, né? Que é o epicentro e hipocentro, né? Que a gente ouve muito na notícia. Então, a gente tem um hipocentro lá, o evento aconteceu lá embaixo da Terra, né? Na subsuperfície, e quando ele reflete, né, na superfície, ele é o epicentro. Então, a gente ouve muito esse termo, né? Nas notícias. Ah, o epicentro foi em tal lugar. Nesse caso específico que a gente está falando hoje, ele foi na região, ali no distrito de Cortamão, né, em Amargosa. É uma região rural. E aí as pessoas sentiram. A gente fica imaginando, assim, tem me perguntado muito a intensidade desse terremoto, né? A magnitude a gente já sabe que foi bem grande em termos Brasil, né? A gente foi em 4,2, né? Agora foi recalculado, chegou a noticiar em 4,6. Pessoal, isso é muito normal, a gente ter esse reajuste aí, porque logo quando acontece, começam as análises, né? Depois a gente vai apurando melhor, vai passando por uma reanálise. E aí chegou a avaliação de 4,2. Isso não quer dizer que mudou nada com relação ao que as pessoas sentiram, né? Que foi assustou muito a população. A gente teve algumas imagens que marcaram, né? Até no site do Observatório, né, de mídias do Observatório Sismológico, também, eu acho que da SBGF, a gente divulgou, né, que assustou. Tem mercado, as prateleiras assim caindo os produtos. A gente tem informação da Defesa Civil que mais de 50 casos tiveram alguma avaria, ou seja, rachaduras na parede, né? Mas nenhuma tem relatos, sim, tem informações, né, de dano realmente estrutural importante. Por que eu digo isso? Porque no Brasil a gente não tem aqueles grandes terremotos, mas já tivemos terremotos fortes, né, que causaram inclusive uma vítima fatal, né, por conta de uma estrutura não própria, né, não com uma estrutura firme para sustentar um terremoto que é pequeno, mas para o Brasil é importante, porque a gente não constrói com essa estrutura tão já preparada, né? Mas assim, não era de alvenaria, casa. Você quer falar um pouco mais desse evento, Sandy? Foi Não, de não, 4,9 esse de 4,9 foi exatamente isso, e teve uma em coisa muito interessante desse tremor. em Uma das coisas 2007. características desse terremoto, principalmente nessa região do Nordeste, se chama enxame sísmico. Você tem uma atividade sísmica e tem outros tremores pequenos que podem durar 3 dias, pode durar 6 dias, pode durar 3 meses, essa atividade com tremores pequenos. E no que aconteceu exatamente em Caraíbas, terremoto 4,9, em outubro deu um tremor de 3,5. E depois, 3 meses depois, aconteceu um tremor de 4,9. A possibilidade disso acontecer é muito pequena, porque a gente não tem relatos disso. Mas existe a possibilidade de acontecer. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. As estruturas, quando recebem o primeiro efeito do terremoto, e aí vem o segundo efeito, o terceiro efeito. Se é em zonas rurais, não tem jeito. Tem que se preparar, sair mesmo, porque as estruturas, na maioria das casas de zonas rurais, não atendem às normas da ABNT, de construções civis. Então, se não atende, porque o tremor do Brasil não é para provocar dano nenhum se atender às normas da ABNT. Mas, quando você tem uma ocorrência desse tremor dessa magnitude, né, não é para acontecer nada, mas como você vê uma ocorrência desse tipo, aí você vai ter casa rachada, casas que não seguiram as normas, tiver alguma rachadurazinha, alguma coisa, mas somente isso. Então, esse aspecto, né, de enxame sísmico, de ocorrência que vem o tempo todo, faz com que as pessoas, né, precisam se preparar para esses eventos, mesmo que seja pequeno, no mínimo ter noção de que tem essa ocorrência sísmica, né? E aí você já que você viveu, o que acontece mais tranquilo agora a gente tem o evento que aconteceu na Bahia, Amargosa. Aí daqui mais ou menos um ano, se essa atividade sísmica não tem mais atividade sísmica, 3 meses, enfim, 3 dias, 4 dias, e aí as pessoas esquecem. Sim, então aconteceu em Caraíba. Em 2007 aconteceu. Hoje não teve mais atividade sísmica.
Mas se vier novamente, será que as pessoas estão preparadas? Então, esse é o principal impacto, porque um tremor no Brasil de magnitude de 4 até 5 tem um impacto de magnitude enorme, como que tem no limite de placa tectônica. Exato. Isso é importante a gente chamar a atenção, né? Porque a intensidade, para a gente aqui, ela vai ser maior por conta esse despreparo da população e das estruturas, né? Então, a gente está falando de um evento importante para a gente, que chamou, né, que cria um noticiário, né, muito maior, mas para outros países como Chile, Japão, regiões onde realmente tem muita sismicidade, para isso é tomar café com terremoto, não acontece nada. E aí tem a diferença entre intensidade e magnitude, que às vezes a gente usa o termo de forma errada, né? Então, intensidade é a forma como a gente sente o terremoto, o que ele causou, caíram as coisas, sacudiram, caiu a abajur, alguma coisa causou algum dano à estrutura. Então, tem uma escala. Tá ruim? Não, vai. Não, eu acho que foi o meu. A gente chama de escala, escala de magnitude, né? Escala de intensidade, desculpa. Ela sim tem fim, né? Então ela tem uma numeração de 1 a 12 e a gente tem exatamente assim, o que aconteceu. Então a gente tem como fazer esse parâmetro assim, né? Então, quando uma equipe vai em loco, né, onde aconteceu um terremoto, colhe informações. Hoje em dia a gente faz de forma online, como as pessoas sentiram e toma nota disso, né? Isso tem que ser imediato, assim, logo depois do evento, né? Para a gente não ter ruído aí de contaminação de informação. E aí a gente dá a intensidade desse terremoto. Mas, de fato, ele é o como você sentiu, como foi sentido na região. Aí você pode até fazer isso você colhe informações até para análise de risco sísmico, né? De mapas de risco sísmico. Tudo isso é importante. Essas informações são importantes, né? Mas o quê? Eu notei algumas perguntas que fazem muita, né? Se esse terremoto... Um abraço aqui para Débora. Débora está aqui. Um abraço, pessoal da Geofísica. Tem uma galera boa aqui. Raí Brito. Raíssa, olha que povo lindo, só povo bonito. O pessoal parece que quer me ver, eu não sei se é isso, mas só tem 17 pessoas. Não tem nem 80, nem 20, mas está legal. É assim mesmo. Fala aí. O que importa é a informação. Com certeza ela vai ser replicada. Hoje em dia é muito importante isso. A gente está com excesso de lives, né? Mas o que a gente sabe é que o importante é que a informação é replicada, fica, né, também para sendo... Informação é sempre importante, ainda mais vindo de centros tão importantes e de referência, né? Como a SBGF. Então, são informações confiáveis, né? De profissionais da área, coisa que hoje em dia a gente está um pouco difícil, né? Tem tanta fake news, e aí é importante a gente ter... Eu estou dizendo até que um tremor desse, aí é engraçado que tem muitas pessoas falando, né? Então, tem alguma coisa que eu gosto muito de falar, que às vezes o terremoto ele não se correlaciona com a geologia que a gente é acostumado a ver, as falhas que estão lá, né? Então, acho que uma das coisas que eu queria falar logo de cara, assim, é tudo muito novo, principalmente na região da Amargosa, embora que a gente tenha agora o melhor monitoramento, consegue monitorar melhor as atividades sísmicas, é tudo muito novo. O sismo ainda tem uma margem de erro considerável para que você faça uma correlação tão direta com as fraturas e tal, e ainda tem um mecanismo que a gente vai fazer, que é o mecanismo de falha, o mecanismo focal, para saber que o mecanismo focal que é referente quanto se movimentou, foi um movimento normal, de empurrão, de transcorrente, enfim. E aí, que é uma região que tem uma região que já apresenta uma característica de empurrão, e noroeste, sudoeste, né? Naquela região, e pode ser provavelmente a gente já vincula essa correlação com essa estrutura de falhas, mas é tudo muito novo. Vou dar um exemplo bem claro, a profundidade ainda vai ser estimada. Então, a profundidade ainda vai ser trabalhada para descobrir realmente quanto é isso. Se for de empurrão, a gente espera um sismo aí na profundidade de 3, 4, máximo 5 quilômetros. Enfim. Essa é uma das coisas interessantes, né?
até mesmo, eu sei que não é um achismo, né, mas é pelo nosso histórico, né, e nossa questão geológica. A gente também sabe que um evento que foi tão sentido, assim, ele foi forte, assim, importante pra gente, né, como eu já falei, e provavelmente ele foi raso, né, Sandy? Né? Porque a gente É, sabe que a gente está no interior da placa, então isso já é uma informação importante para a gente, né? Básica. Então a gente sabe que no encontro, sim, a gente tem aqueles eventos maiores e mais profundos até, ou então uma área de uma zona de subducção, né? Que é onde a gente tem essa placa entrando no interior da Terra e a outra subindo, uma mais densa, né? Ou, enfim, outros modelos, né, de encontros, e aí sim tem muita profundidade, muita energia sendo liberada, né? Então não é o nosso caso. No nosso caso, a gente tem regiões de fraqueza, como se já havia falado, né? E ela entrou no seu limite. Né? Então a gente tem um esforço pré-existente, né? E principalmente nessa área, né? Que é uma área sismogênica, já acontecem eventos lá, né? Mas esse realmente é o maior. No Nordeste, para a gente ter uma noção, a gente teve o maior evento de 5,2, né, em 1980, no Ceará. Pacajus. E e aí a gente já tem. O nordestino já é um povo forte, né? Já até aguenta terremoto, então é uma Na região. verdade, em 86, teve o tremor que eu acho que a sismologia impulsionou a sismologia, que foi um terremoto em João Câmara, que foi mapeado uma falha chamada Falha de Samambaia. Ela não está aflorante, então é muito interessante que ela é profunda, né? E é interessante porque essa região de Amargosa já mostra atividade sísmica nessa região de 1930. Então, o maior evento registrado que a gente tem, registrado tanto na forma de macrosismo, de formações, como de atividade sísmica, é esse, 4,2. Isso não quer dizer que não teve eventos anteriores de grande magnitude. A gente tem um exemplo Sim. muito característico, que foi o famoso terremoto Nova Madrid, de 1811 e 1812, no meio da placa norte-americana. E a magnitude foi 7,2. Sim. Então, o que acontece? Isso não é a possibilidade disso acontecer, isso faz 2 séculos, mas a possibilidade disso acontecer existe. Lembre sempre, a pessoa tem que lembrar que a nossa vida, para a idade da Terra, é quase nada. É Então, ínfima, a gente não consegue inferir tanta coisa assim, e a gente tem a sismologia, principalmente a brasileira, ela agora explodiu porque a gente tem uma boa rede, a Rede Sismográfica Brasileira, ela atende essa necessidade não só para estudar sismo, né? Para estudar a estrutura interna da Terra como um todo. Então, a gente vai estudando, e aí o que é interessante, antigamente a gente informava o sismo, dizia que o sismo tinha magnitude tal, estimava a profundidade ia ser somente a gente começar a definir com essa precisão depois de uma análise mais cuidadosa. Não pode pegar e botar a profundidade já com um erro de mais ou menos 4 quilômetros de profundidade. Então, por isso, e essas informações nossas, informações tanto de todos os centros, é tentar primeiro determinar o epicentro, para que a defesa civil, os órgãos já saibam mais ou menos onde pode atingir, onde acontecer e explorar lá. Né? Então, esse é o principal objetivo. E Eu fico acalmar a muito... população, né? Exatamente. E a possibilidade de acontecer o tremor é muito remota. Existe, mas é muito remota. É muito pequena. Praticamente a gente não espera. A gente sempre espera que esse seja o maior terremoto e o resto seja pós-abalo. E isso mostra um decaimento. Mas a natureza e o sistema de esforços, a gente não consegue mensurar isso. Prever. Como é que É será isso que que eu ia te depois perguntar liberou agora. energia, aí vai voltar novamente? Ninguém consegue fazer isso. Então, você nunca A pode gente, dizer, não vai ter outro tremor. Magnitude sim. maior, não. Nunca posso dizer isso. Pode dizer assim, a possibilidade disso é pequena. A Então, gente tem a capacidade de medir essas tensões, né, existentes, mas são tão complexas o que gera um terremoto, sim, para você conseguir calcular tudo, prever tudo e prever um terremoto, infelizmente não tem. Eu acho que é a pergunta principal, assim, né, que a gente ouve quando tem um terremoto grande. Tem como prever? Não, realmente não tem. Né? a previsão é uma previsão que você tem condições de saber onde pode acontecer alguma vez um terremoto. Caruaru, a região de Sobral, João Câmara,
Porto Gaúcho, Monte Claros, tem algumas cidades, Mara Rosa, todas essas cidades apresentam atividade sísmica. Então, a gente já sabe que pode ter ocorrência de atividade sísmica. Então, Sim. aí já sabe, então se prepara, porque pode um dia acontecer, como a gente sabe, que a cada 5 anos sempre vai ter algum terremoto magnitude 5. Isso é uma estatística, não quer dizer que vai acontecer. Né? Então, E a gente aproveita nesses momentos, né? Assim, eu falo os centros, né, de estudo. E em alguns momentos, em alguns locais assim, é necessário, onde tem um enxame sísmico, né, Sandy, fazer um monitoramento local. Né? Aí, como que seria o pós, né, desses eventos e como a gente se comporta, né, para a gente entender melhor? Porque, inicialmente, se a gente não tem essa área bem, tem bastante falhas e fraturas conhecidas, mas também não é bem, né, estudado assim tanto. Então, tem alguns locais que é necessário instalar uma estação, várias estações ali locais, porque aí dá informações da falha, como você falou, a gente pode fazer um mecanismo focal, entender como que foi não só esses vários eventos aí que a gente chama de enxame, né? E aí aumenta aí a possibilidade de conhecer essa área e também entender todos esses processos. Mas aí depende de muitas coisas, né? Muitos fatores, né? O Brasil, como não tem um histórico, a gente conta aí também com esses centros de referências para poder, sem recurso, tem que ter o recurso para fazer, né, o interesse, então, as pesquisas nessa região. Então, tem vários outros fatores, porque às vezes as pessoas acham que, poxa, mas por quê? Como vocês não sabem, né? Então, a gente já tem uma rede que é muito importante, a rede sismográfica, ela começou, esse incentivo todo, né, foi em 2013, né, Sandy? Final de 2012, foi isso? E já acrescentou muito para a sismologia, mas você vê que como é recente, né? A gente tem uma capacidade dessa de instrumentos, né, que a gente pode monitorar áreas que antes a gente não tinha tantos recursos, como o norte do país. Exatamente. Eu queria falar duas coisas. Vou lembrar logo, para você lembrar da questão do monitoramento da atividade sísmica e dos pós-abalos, que é o que a gente tem que fazer de imediato. Mas a Emília, eu acho que Emília está perguntando, desculpa que meu óculos aqui não vê tão legal, quais são os pré-requisitos para determinar a profundidade do epicentro? Então, eu vou responder. O pré-requisito é você ter uma fase de todos os sinais, né? Fase da onda P, da onda S, e você conseguir todos esses sinais muito bem claros. Então, isso precisa de uma análise cuidadosa, porque, às vezes, a primeira estimativa que a gente tem na rede sismográfica se usa a onda P. Então, só P, que é a fase que chega como se fosse um comprimento de onda que vai bater aqui, e aí você faz a mesma historinha carrinho. Quero saber mais ou menos a distância, o local, e vou calcular isso. Aí você também pode usar as fases P e S, que é muito mais adequada, já com a ação do analista. E aí vai fazer o cálculo de profundidade para o terremoto, usando todas essas informações. A quantidade de estações, ela já atende muito e dá para fazer isso com uma possibilidade muito grande. Entretanto, como a gente fala, o monitoramento da atividade sísmica pós-abalo que precisa ser rápido. Quando o terremoto acontece, ele pode, de repente, ter os pós-abalo, um enxame sísmico que pode, como eu falei, durar bom tempo. A UFRN faz isso muito bem, porque eles têm uma estrutura muito legal para atender a região do Ceará, a região do Rio Grande do Norte, de uma forma muito rápida. Mas até Bahia, isso demora mais um pouquinho, mas eles têm condições de atender. Então, a ideia é que tanto a gente, o Observatório Sismológico, como a USP, que quando o terremoto acontece, e a gente às vezes não tem um recurso, precisa pegar as estações sismográficas e jogar lá perto. Eu falo assim, temos que... Instalar, né? Temos que, como é que chama? Temos que cercar o sismo, né? Então, ele vai lá, bota as estações, coloca na posição mais adequada, porque ali vai ter a precisão da profundidade e do epicentro, do hipocentro do terremoto. Então, na verdade, falando no hipocentro, né? Na hora de você determinar isso com muita precisão, você precisa ter uma rede localizada, porque as vibrações dessa região tem uma vibração de uma frequência menor, ou de alta frequência, que você não consegue pegar tão distante.
Então, por isso que Exato. tem que botar as estações próximas, fazer um monitoramento bem adequado, para então você inferir com precisão todas as medidas naquela região. E isso acontece no Nordeste, a gente tem isso, tipo, no Ceará, os pós-abalos demoram bastante. Uhum. Né? Então, no Rio Grande do Norte também demora. Até hoje, João Câmara ainda treme. A gente não sabe se é pós-abalo ou evento principal, não, brincadeira. Mas é sim o pós-abalos, né? Tem atividade sísmica depois. E na Bahia, a gente tem Sim. Bahia, como também Caraíbas, que tem, são diferentes, mas a gente tem estruturas, a gente falando da forma regional, um comportamento, talvez os pós-abalos sejam mais curtos. Então, se no lugar de você botar uma estação, correr lá, botar a estação e botar a estação, o tremor já foi embora, como se diz, né? O tremor Sim, sim, foi é. embora, e aí você não tem mais pós-abalo para monitorar. Então, isso é o grande problema. Na região do sul do Brasil e centro-oeste, essas ocorrências de pós-abalos é bem menor. Então, a gente já sabe, quando acontecer um tremor, a gente fala que a pessoa da sismologia, ou você corre para lá, ou você vai lá e bota a estação rápida, ou você vai perder o terremoto. Já no Nordeste, o pessoal Irá diz, fugir. calma, vai lá, bota a estação, bota estações, já tem tempo, sai um sinal maravilhoso, e é assim. Então, esse monitoramento tem que ter um atendimento. Quando afeta uma população, mais impacto, aí às vezes a prefeitura dá um suporte, às vezes o governo, de uma forma maior, dá um suporte. Nesse período de pandemia é uma preocupação muito grande, então é isso que a gente tem como padrão, né? De fazer esse monitoramento, o pós-abalos. Precisa isso com estações, normalmente, estações de período curto, estações que têm uma faixa de frequência diferente de banda larga, que atende tudo, mas também pode usar estações de banda larga. Sim. Né? Tem duas perguntas aqui no chat, né? No chat não, né? Aqui no. Qual é o menor sismo que a rede consegue detectar? A gente consegue detectar sismos até de menores que um, né? O instrumento ele tem uma precisão muito grande, ele é muito sensível, né? Então, sismos que a gente nem sente, ele pode detectar. Quer complementar, Sam? Eu queria complementar que é o seguinte, depende muito também onde essa estação estiver. Então, Sim, hoje quanto mais próximo. a gente tem um monitoramento que automático, no automático, a gente detecta qualquer evento de magnitude acima de 3,5. Se der acima de 3,5, 3,5, a gente já vai automaticamente dar o resultado. Abaixo disso, precisa do analista. O analista vai ter que visualizar e marcar, não é automático, é manual, ele vai marcar e vai dizer, aconteceu o evento aqui, porque ele está vendo. Por isso que a gente precisa ter uma pessoa cuidando. Às vezes você tem uma estação, porque para fazer automático, você precisa ter um número X de estações que detectaram aquela mesma forma de onda. Então, aquela mesma forma de onda, aí o sistema vai dizer, olha, pegou a Tem mesma coisa, então vai ser mais tem um fácil. padrão. Já o outro não, vai ser capaz do analista olhar, depois de passar alguns processos de análise, filtros, olha, realmente é um evento. E a gente também tem muita coisa com explosões, né? Explosões detectadas, então você tem que perceber se é explosão ou é um terremoto, o que difere disso aí. Então, o analista é exatamente isso que faz. Uhum. E é interessante a gente falar também que vocês, mesmo a gente não sentindo, né, a população sentindo, a gente tem terremotos quase todo dia, né? E a gente coloca esses eventos no nosso site do Observatório Sismológico. Então, esse momento assim que traz curiosidade, né, para a sismologia, é interessante que vocês podem ir lá. Existe um visualizador, você pode pegar até a sua região e ir lá nos sismos até históricos. Um fato interessante, estava conversando com um amigo e ele falou assim: gente, quando eu era adolescente aqui no Rio, aconteceu um terremoto e eu senti, porque assim, um sonho de sismólogo é um terremoto fraco, né, Sandy? A gente, eu gostaria de sentir. Mas aí, quando alguém conta um relato, eu sempre gosto de saber. E eu falei, nossa, mas então vamos lá na base do observatório e deve ter esse evento lá, né? E aí logo depois teve um na região também esse ano, foi em São Gonçalo, algo assim. Então, coisas que hoje, aí fala assim, tá acontecendo mais terremoto, então? É outra pergunta aqui interessante, que me falam muito. Eu tô vendo que tá acontecendo mais terremoto, será que a gente já tá no apocalipse? Porque tem nuvens de gafanhoto, terremoto no Brasil.
É verdade, Sandy? A gente tem mais terremoto? Tem uma explicação para isso? Então, a gente tem o que a gente pode falar é exatamente o que você falou. A gente tem uma rede sismográfica brasileira que atende já mais isso. E a nossa capacidade de detectar Ampliou muito, né? criou muito, a rapidez enorme. Então, os terremotos não são coisas assim que estão acontecendo mais, né? Então, o que a gente Não tem é é, porque se as pessoas estão em casa na pandemia e estão fazendo mais. Não, mais não é, barulho, né, Sandy? de forma alguma, de forma alguma. Tá Então, deixando a esse é terra. engraçado porque as pessoas começam a ter uma percepção maior. Então, um tremor como esse de Amargosa, ele vai ter um impacto qualquer, mas às vezes tem um terremoto 3,3 e as pessoas não sentem, e por estar fora da cidade, por exemplo. Né? Mas a rede sismográfica, a rede mundial, a gente começou com a rede mundial, fazendo monitoramento até por causa da guerra, e depois dessa rede mundial partiu para redes, principalmente os Estados Unidos, a França, grandes grupos de redes começaram a fazer monitoramento mundial, e o Brasil entrou com muita força em 2003 com o apoio da Petrobras, né, onde você teve uma instalação, um investimento muito grande para que a gente possa monitorar não só os tremores, porque os tremores têm uma ocorrência pequena comparado com os desastres que acontecem no Brasil, mas estudar o nosso interior da Terra, entender o que é esse interior da Terra, ajudar na exploração, seja de óleo, de mineral, o que for, né, de petróleo, o que for. Então, o conhecimento dessa estrutura é muito importante para você poder explorar e gastar menos na exploração. Porque cada vez que você vai fazer uma exploração, é um gasto enorme, do qual qualquer material que você vai fazer, né? Então, A acho gente que isso é amplia o grande. nossas técnicas, né? A gente Exatamente. amplia nossas técnicas e também é a forma da gente entender o interior da Terra, conhecer o interior da Terra, né? Porque não tem como a gente cavar, fazer uma sonda tão profunda que a gente entenda aí. Então, através dessa tradução de como essas ondas percorrem, né, essas diferentes camadas, né, estruturas da Terra, que a gente vai entender também o nosso planeta, né, e até outros planetas também, com o uso da sismologia. A Emília faz uma pergunta aqui novamente. Não precisa fazer uso das ondas Loves e Rayleigh? Ela faz isso. Aí eu digo, não precisa, não precisa. Você Superficial. estuda as ondas superficiais, você usa ela muito para fazer estudo de tomografia dessas ondas andando aí pela superfície. E com ela você consegue inferir a onda essa a partir dela. Tá? Então é muito mais para estimar terremoto, não precisa das ondas Loves e Rayleigh. Você pode até usar, mas ela não tem muito efeito, não. Ela é muito importante antigamente com o cálculo de magnitude. Se usava muito isso e para saber a profundidade do sismo, porque se o evento for muito profundo, não gera onda de superfície e você já sabia que o evento era raso. Tá? Isso foi complementando a pergunta da Emília. Né? Então, vai lá. Tem outra pergunta aí, não? Tinha sim, mas agora eu esqueci. Calma aí, deixa eu voltar. Nós vamos falar do sismo de Bahia, né? Da Bahia, né? O sismo de É. Bahia diz que Bahia não tem terremoto, tem um requebra, né? Uma coisa assim desse Uma jeito. malemolência? É uma Eles malemolência. Mas aproveitam para. a gente sempre fala assim, o pessoal fala, não brinque com a coisa do terremoto. Realmente é muito sério. E eu queria sempre, além dessa relação que a gente tem com o Noroeste, a gente precisa ver esse alinhamento, confirmar se é isso mesmo, que às vezes a estrutura geológica a gente pode confirmar que é isso mesmo, tem um comportamento lá de empurrão, será que vai ter, será que é isso que está provocando? E a gente sempre fala que é uma acomodação da zona de fraqueza, vai movimentar, se movimentou pouca coisa e gerou esse tremor. Mas o cuidado maior que eu falo para quem está aí, se for alguém da Bahia, que mora perto da Margosa, que tem que se preparar para esse evento, o principal motivo, porque não vai acontecer muita coisa. Não vai, você viu que caiu algumas coisas, mas não mais do que isso. Se tiver uma preocupação na zona rural, botar a mão na cabeça e sair de ir casa. para uma. Igual, Isso. igual quando a polícia pega você. Eu já fiz várias batidas, era desse jeito. Então, bota a mão na cabeça e sai, e só isso. Mas certamente não vai acontecer nada para esse tremor de magnitude dessa dimensão. Então, isso se tiver na cama dormindo, que é muito importante, que pode cair uma coisa, já coloca o travesseiro, porque às vezes não dá tempo de você. Quando você coloca o travesseiro, o tremor passou.
Tá entendendo? Mas Quantos segundos, né? Quantos segundos? É muito rápido, né, Sandy? já passou, você viu aí, aconteceu? Não, não, ei, peraí, calma, calma. Você viu aí, olha, o mundo está voltando, o mundo está caindo, Jesus está chegando, alguma coisa desse tipo. Mas bota o Sim. travesseiro. E sem, como a gente já sabe que é um terremoto, é um tremor, então nada, não, é um tremor, gente. Vamos aqui, vamos sair. Nada de ligar, sei o quê. Aí, se começar isso, dá um pouquinho de preocupação maior. Aí, falando ainda de Bahia, a gente tem aí cerca de, eu acho que uma infinidade de pós-abalos de magnitude muito pequena. Aí o número aqui Eu no ia falar isso. Esses 2 dias, né, Sandy? Acho que a gente não chegou a falar, foram 12 eventos, né? Do dia 30, 31, foram 12 eventos. Então, detectado. detectados, né? Mas, exatamente, mas acho que é isso mesmo. Então, por conta como a gente chamou, né? A gente chama de enxame, né? Teve um evento menor, um pouco menor, antes do sismo principal, né? Que eu acredito seja o principal até agora, que é o de 4,2. E foram bem 1 minuto de diferença, né? Foi 7h44, alguma coisa assim. Uhum. E é isso também, de manhã, né? Então as pessoas podem estar deitadas, então sentem mais. Isso é outra informação importante, porque como a gente sente, porque se a gente estiver em lugares mais altos, a gente sente também, se estiver desperto, acordado, né? Então, isso tudo vai depender de como as pessoas. Muitos devem acontecer e as pessoas lá ainda nem sentem, né? Vão estar mais alerta agora, mas que estão acontecendo esses fatos agora. Mas muitos vão acontecer e as pessoas não vão sentir. Não precisa. É difícil a gente falar, né? A gente está longe de falar que não precisa se preocupar, mas é importante tomar essas pequenas medidas, né? Às vezes tem realmente próximo à cama algo que alguém citou aí e falou: imagina cair um ventilador, né? Cai algo assim que aí sim você pode se machucar devido à estrutura ali não tá preparada, né? Não tá ter alguma coisa que realmente vai te causar algum ferimento. Então é interessante ter esse cuidado, né? E sair da residência podendo, né? Vendo que realmente foi um pouco maior e a estrutura da sua casa não é tão firme, às vezes não é de alvenaria, né, Sandy? E aí a pessoa realmente o mais interessante é sair. Mais alguma pergunta, gente? Tem algum Emília cálculo que prevê? prever quantos sismos não são registrados. Olha, o que acontece, Emília? É necessário que a gente vai passar um pente fino para saber quantos eventos foram ser registrados. A gente pode registrar até terremotos de magnitude menos negativa, tá? Chama microsismo, que o pessoal acontece. Mas essa quantidade de sismos não registrados, não detectados, não dá para se ver isso, não. O que a gente poderia sempre imaginar, às vezes acontece que a pessoa sentiu, como a gente está nessa ocorrência, as pessoas vão sentir os tremores, porque o melhor sismômetro para magnitudes pequenas são as pessoas. Elas que avisam, e aí, opa, peraí, deu um tremor? Deixa eu ver aqui. Aí, que foi a hora? Qual foi a hora? Aí a gente vai lá, checar a hora, porque a pessoa talvez esteja tão próxima do sismo que ela é o nosso sismômetro. Uhum. E a gente via muito tempo atrás, quando a gente tinha um monitoramento muito precário, o sismômetro era o telefone. Então, o telefone Exato. tocava, a gente, tá, aí, como a gente tinha uma rede muito obscura, a gente ia olhar lá, então está aqui, esse sinal aqui. O primeiro terremoto registrado no mundo foi na Alemanha, registrado de sismo distante. Foi na Alemanha, em Potsdam. Tem um tremor lá do Japão. Aí o cara assimilou isso. Então esse tremor do Japão, porque a forma de onda mostrava e o horário batia com a propagação de onda, dizendo que era isso. Então, você imagina como é que é a história. Então, a gente não tem jeito. Alguns tremores de magnitude muito pequena, só a população que vai fazer isso. Agora, uma coisa muito legal. O pessoal tem alguns locais distantes, acho que foi em Salvador, ou foi mais na borda do Grande Salvador, que sentiram o terremoto. E nos prédios que Mais sentiram. alto. Então, a energia do terremoto intraplaca, ela tem um raio bem maior que a energia do terremoto interplaca. Então, isso é uma coisa característica comum, além das estruturas. Né? As estruturas, as pessoas sentem mais, tal, mas a energia, o raio, quando você vai fazer assim, um raio, que na verdade é quase uma elipse, que o pessoal diz, na geração, isso é provocado pela forma de onda, a forma de liberação de energia,
E aí você percebe que essa energia é muito maior. E nos prédios, realmente, eles entram, se ele tiver a mesma frequência, a frequência aí da distância, pode sentir o efeito Ela mas nada reverbera, né? Ela tem é um uma coisa assim, muito comportamento, né, para pequena, regiões altas, que aí a acaba você partir do sentindo serão, mais. a partir do Se serão, você estiver nessa região mais alta, continua. aí. Então, se estiver em região mais alta, né, igual no prédio, né, ela tem um comportamento que ela vai ganhar uma amplitude maior. Então, nessas regiões, lá, às vezes, a gente tem relatos muito assim, de prédios, né, Sandy? Nos andares mais altos, as pessoas sentem e nos mais baixos, não. Então, é esse comportamento realmente da onda na superfície, né? Sandy, tem uma pergunta aqui interessante. Se essa rede sismográfica, ela faz um monitoramento de sismos causados por hidrelétrica? Então, você pode responder. Eu Sim, é deixo para minha você área de responder. estudo. Sim, a gente faz o monitoramento, sim. Para a hidrelétrica, o interessante, né? Porque a gente tem uma legislação que indica, né, fazer um monitoramento antes, durante e depois de uma construção de grandes barramentos, né? E por que isso é importante? Porque realmente uma hidrelétrica ela provoca algumas perturbações, né, devido a essa obra, grande obra, num ambiente que antes não tinha, né, tinha outros os esforços já pré-existentes, aí chega uma construção dessa com grande estrutura e ela pode sim gerar sismos. E no Brasil a gente tem várias hidrelétricas, né, tem mapeadas aí, tem 30, né, reservatórios que já causaram evento sísmico, causados pela hidrelétrica, mas nenhum ainda, graças a Deus, com danos às estruturas, né? Porque uma edificação dessa, né, uma obra dessa, ela é feita para aguentar grandes terremotos, né? Terremotos até de 5, né? Já aqui no Brasil, a gente já é feito para aguentar isso. Mas o interessante é que as pessoas não sabem que realmente causam terremotos e causam terremotos até grandes, né? Em locais igual o nosso, intraplaca. É o caso de Konya, na Índia, né? Que a gente teve um evento de 6,2 e ocasionou 200 mortes, né? Um grande dano aí à região e à estrutura, entre outras hidrelétricas no mundo, tá? Tem nos Estados Unidos também. Então, quando as pessoas sabem dessa informação, elas ficam um pouco assustadas. Mas no Brasil a gente tem esse monitoramento e é importante cada vez mais a gente estimular, né, o estudo dessas regiões para a gente conhecer, aliás, o estudo de todo o país, né, para a gente conhecer mais a nossa geologia e poder ter uma informação mais precisa quando for construir, né, não só hidrelétricas, como usinas igual nuclear, que a gente tem qualquer obra dessa importância, né? É importante a gente estimular até quanto mais estudo, pesquisa, é importante para a gente ter mais segurança nas nossas construções. Ainda mais a gente que tem muita hidrelétrica aqui, mais de 1.200 reservatórios, né? Enfim, barramentos. Salientar que ainda é uma forma de energia, né, de você gerar energia que, por mais causar impacto ambiental, ainda é muito segura. Eu queria fazer, acho que a sua irmã está aqui fazendo a pergunta, mas antes de eu fazer a sua pergunta, a gente vai entrar está quase acabando a nossa live, ainda eu acho que uns 10 minutozinhos. Eu queria falar sobre o terremoto que aconteceu na Mesoceânica, que não tem relação com o terremoto da Bahia. As pessoas gostam de fazer um terremoto com outro, tal. Então, eu queria falar isso, mas depois eu tenho que me lembrar da pergunta da sua irmã aqui. Que teve um tremor de terra, um terremoto mesmo, de 6,5 ali na Meso, né, lá perto aí de 600 ou 700 quilômetros de Fernando Noronha. Então, esse tremor é provocado pela questão mesmo de movimentação de placas, no limite de placas, a gente tem tremores de magnitude nessa proporção, e o pessoal às vezes gosta de fazer uma correlação, como se fosse o efeito daqui gerou um tremor de lá. A gente não tem condição de fazer essa correlação. A gente sempre diz, aqui foi a pressão que está muito localizada, lá foi uma pressão que estava economizando energia lá e gerou o terremoto lá na Mesoceânica. Aí tem outra questão interessante. Nessa região,
não gera tsunami, não gera de forma alguma. Tsunamis. Eu recebi muito É desse um movimento questionamento. lateral, não gera ondas gigantes, então não precisa se São preocupar discordantes. em gerar. Então, a gente fala transformantes, né? Porque está lá e tem uma conservação. Aí depois pode falar sobre isso, se alguém quiser tirar dúvida, mas não tem a ver. Então, tenta fazer uma energia, uma coisa aqui, outra coisa lá. Vai a pergunta dos irmãos aí, que a gente falta mais ou menos uns 5 minutos, já já a gente encerra a nossa live. 5 ou 6 minutos, eu acho. Ela pergunta, podemos dizer que nossos equipamentos, né, que essa rede já é satisfatório para monitorar o país? É satisfatório, mas quanto mais, melhor. Né? Então, se a gente pegar os exemplos assim, que o pessoal tem mais recurso, né? Aí você vai ver que aí a coisa é enorme. Mas a gente já tem, né? Coisa melhor que a gente tem. A gente tem que estar A monitorando. gente já é muito feliz que a gente tem a nossa rede, mas assim, é interessante falar para o pessoal que também tem que ter uma manutenção. Né? Por isso é importante o estímulo, né, os incentivos a esses centros, né, importantes para o país, porque a gente precisa ir lá, né, Sandy? Assim, uma equipe precisa ir lá, às vezes é de difícil acesso, principalmente na região do norte do país, é complicado, né? E às vezes, assim, você tem uma estação e começa a crescer árvores do lado. Aí você acha que como que a gente vai ter a bateria vai recarregar, né, sem luz solar? Então tem que ir lá uma equipe em tempos. Isso tudo é recurso, né? Então, por isso que eu sempre friso, a gente também como geologar, né, como pesquisadores, o incentivo à ciência, né? Porque é importante para a gente permitir com que essas estações estejam funcionando. Quanto mais, melhor. Mas é muito importante que a gente tenha para a gente também tranquilizar a população num momento como esse, dar um suporte, né, uma resposta mais rápida, e também aproveitar esse momento assim que a gente tem essas informações e uma equipe, né, centros de pesquisa para ir lá e entender melhor, desenvolver outras também técnicas, igual a gente falou, para questões também econômicas do país, igual a gente também está falando aqui da hidrelétrica, como é importante e como é importante a gente monitorar para a gente ter segurança de ter um empreendimento como esse, né? Eu acho que a gente já está quase acabando, é isso? Você Tá começou quase um lá. pouquinho antes, né? Não, ainda falta 5 minutos. O Arcúcio coloca aqui. Onde eu coloquei na página da Facebook sobre terremoto. Daria para trocar algumas palavras com você, como possível, qual é o endereço? Então, você pode mandar um e-mail para mim, jorgesandi@unib.br. Fica mais fácil. Talvez eu coloque aqui no link, sei lá como é que eu faço isso, mas jorgesandi@unib.br funciona. É só mandar, a gente conversa e vai discutir sobre essa atividade sísmica aí da Bahia, né, de Amargosa. É muito interessante, a gente está nas considerações finais, eu acho que faltam 5 minutos. Eu queria primeiro agradecer a você, Eveline, por estar aqui participando. É muito bom, parabéns pelo projeto Geologar. Isso fortalece o conhecimento tem que chegar nas pessoas. O Instagram é uma página que a gente está aqui na SBGF tentando, talvez, ali acolá, fazer uma conversa desse tipo que a gente está fazendo. E parabéns mesmo pelo Geologar. Eu espero que vocês tenham êxito na divulgação, que mantenham, deixem os discípulos para que possam fazer isso, tá? Eu fico muito feliz. A gente podia conversar aqui a noite todinha falando do terremoto, que a gente é uma coisa legal, eu gosto pra caramba, e eu passar o dia todinho falando do terremoto. Eu acho que o pessoal também gostou. Estão falando bem aqui. Tem gente falando para a gente não ir embora, mas não tem como, a gente volta. Podem mandar perguntas também, se vocês quiserem, tanto aqui da SBGF, no meu Instagram próprio, né, das Seismology de Ponto Sou, e até para saberem um pouco mais, tem gente que gosta de perguntar, tem curiosidade, então seguir na área também, né? Tá na graduação e tem dúvidas do que fazer. Então, a gente também coloca mais informações de eventos que estão acontecendo. E da universidade também, o Geologar tem essa missão, né, de divulgar ciência. Então, a gente trabalha todos os vários temas, várias temáticas das geociências. Vocês podem mandar mensagem para a gente também, seguir a gente. E eu agradeço a você, né, por me convidar. Estou sempre à disposição aqui. Espero que tenham gostado.
E assim, espero que também lá na Bahia fiquem as coisas mais calmas e que a gente possa estudar melhor a região e dar mais informações para vocês, com certeza. É isso. Então, antes de encerrar, eu quero dizer para todos que, primeira coisa, os estudos da Bahia a gente está fazendo, precisa de um cuidado maior para afirmar qual é o tipo de falha, um monitoramento mais claro em cima, se for possível, senão a gente vai usar essas informações mesmo. Então, a gente vai trabalhar em cima. Aqui, o Observatório Sismológico está trabalhando com intensidade para saber exatamente a questão da profundidade. Existem muitos... Eu tenho uma equipe muito boa. Então, é isso que tem muito cuidado, desculpa, para a divulgação, porque a gente não quer anunciar uma coisa sem não ter tanta clareza da coisa. Então, a gente está formando sempre os tremores e estamos caminhando assim. A gente já tem temos já informações da região, das falhas da região. Muitos perguntam aqui qual é a falha, falhamento. Só que hoje não tem como falar qual que foi, qual que está ali gerando essa sismicidade. Então, é necessário um tempinho para a gente melhorar nossas análises, né? E dar um tempo até para instalar a rede local e dar informações precisas. Então, aqui a gente tem a informação que foi coletada, foi feita a análise e é o que a gente tem até o momento. Então, espero que a gente atenda rapidamente, né? A população tem o quê? 3 dias e com certeza isso já é bem mais rápido que antes, né, Sandy? Enfim, isso. Com certeza quando tiver informação a gente vai publicar aqui, vai publicar no dia 7 de setembro, no dia da independência do Brasil, eu vou estar na live falando sobre o avanço sismológico com a Suzane no Observatório Sismológico. Eu acho que a gente aqui encerra, né? Agradecer a todo mundo. Valeu, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.